Salmos. É mais fácil, né? Eu quero agradecer, em primeira instância, a Deus, porque Deus nos trouxe em paz a essa cidade, por mais uma vez. Tanto eu quanto a minha família, a esposa Letícia, meu avô, os meus filhos, o Douglas e a Radassa. Eu sou grato a Deus porque Deus nos permitiu participar do 36º aniversário da Umadeira. No ano pregresso, Deus foi muito generoso conosco aqui. Quem se lembra? Falávamos sobre o Simão Sirineu. A mensagem muito boa que o Senhor nos concedeu. E o tema que vocês escolheram hoje é um tema muito acachapante, muito bom de se falar. Falar sobre a volta de Jesus. Dizer e epigrafar que Ele vem. Vamos falar disso se Ele aqui nos conceder graça. Creio que Deus falou de forma poderosa usando o mensageiro de ontem. Quero crer que Ele respeitou o tema, falou do tema. Se não, Deus o abençoe também. Mas eu quero respeitar o tema escolhido por vocês. Eu quero registrar aqui no apreço ao convite, Deus abençoe o nosso irmão Osiel. E representando Osiel, os coordenadores do campo, considerando Osiel, quero considerar todos os coordenadores e líderes, regentes, por essa empreitada. Não é fácil reunir aí quase os 400 jovens, é isso? Né? Em Beca, eu sei quanto é difícil a logística, crachá, tudo personalizado, isso é muito bom. Eu tenho que agradecer porque todo ingrato tem memória curta. Pode prestar atenção. E eu quero agradecer a Deus pela confiabilidade do pastor, hoje ausente devido a uma demanda ministerial, o pastor Zezito, mas aqui na representação de sua pessoa, o pastor Luiz Otávio. Deus abençoe, pastor, e deixe as minhas considerações para o pastor Zezito. No mais, vamos dar glória a Jesus, porque Ele está na casa. Salmos de número 22. Aleluia. Salmos de número 22. Não sei se o som está alto demais, se está bom. Só não abaixa depois, senão dá um negócio ruim, rapaz. Terrível, mas assim está bom. Salmos 22, ajuda esse irmão crente aí do lado a encontrar o livro de Salmos. É o 19º livro da Bíblia. Ele vai encontrar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro de Reis, 1º e 2º Crônicas de Israel, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Salmos é fácil, tá vendo? Salmos 22. Glória a Deus, aleluia. O texto, vocês escolheram Marcos 16 e 15 e vocês colocaram uma frase, um texto de divisa, né? Ele vem, anunciai, Ele vem. Pois bem, vamos falar desse tema dentro um pouco. Mas quando aqui cheguei, Deus fez aflorar no meu coração Salmos 22 para entender Deus, porque Ele vem. Versículo de número 14 a seguir, 14, 15, 16, 17. 14, 15, 16 e também o 17. Se você encontrou, diga a palavra Ele vem. O 14 diz assim: como água me derramei, e todos os meus ossos, repitam comigo essa frase, e todos os meus ossos, não é só aqui, aqui também, tá? Todos os meus ossos, fechou? Então tá bom. 1, 2, 3. E todos os meus ossos, continuando o versículo, desconjuntaram, o meu coração se derreteu como cera no meio das minhas entranhas. O 15, a minha boca se secou como um caco e a minha língua grudou no céu da boca,
me puseste no pó da morte. 16. Pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. 17. Poderia contar todos os meus ossos. Eles o veem e me contemplam. Amém, irmão? Amém. A partir de agora eu roubo a oração de todos, porque não tem pregador bom se Deus não usar, e não tem mensagem boa se Deus não der. Já fomos visitados por uma glória tamanha. A presença de Deus está aqui. É claro que há, quem sabe, uma probabilidade de alguém que ainda não deu pelo menos um glória a Jesus nesse culto. Mas tudo bem. No decorrer do culto, até a bênção apostólica ser em pedra, vai lá que ele sente vontade para dar glória. Aleluia. Mas a verdade é que Jesus nunca ia agregar pessoas num lugar como esse para ele não abrir o céu. Bem verdade, os céus são de Deus e Deus não abre por qualquer coisa. Toda vez que Deus decide abrir o céu é para fazer coisas grandes. E é fato que quem não percebeu ainda, o céu já está aberto neste lugar. O livro dos Salmos é um livro que nos revela grandes detalhes. O livro dos Salmos nada mais é do que a harpa hebraica de Israel. É o hinário da nação de Israel. O livro dos Salmos, ele nos conta tantas verdades que nos deixa impactados pelas revelações. O Salmo 22 é um salmo messiânico. E é claro que Davi, ele recebe esta revelação do que ia acontecer há mais de 1100 anos depois, quando ele recebe esta revelação, aonde a Bíblia se cala, se no campo pastoreando as ovelhas, se dentro da casa de seu pai, ou ainda já quando assumira o trono em Israel. A Bíblia se cala onde ele recebe esta revelação. Mas bem verdade, todos que receberam as revelações deste livro dos Salmos, eles conseguiram extrair verdades absolutas do coração de Deus. Seja Edetã, Emã, Asaf, Gedudum, Salomão, Moisés, os filhos de Coré e o próprio monarca Davi, cujo a Bíblia faz menção do seu nome por mais de 902 vezes. Do livro dos Salmos, o Salmo número 22 é o salmo que mais nos deixa apaixonados pelo Senhor Jesus, porque tudo que ele sofre na cruz, Davi recebe em detalhes e conta nos Salmos de número 22. Do versículo 1 ao versículo 18, Davi está trazendo um preâmbulo, um relatório do que ia acontecer com Jesus no Calvário. O versículo 14 nós lemos e demos a início da leitura desse texto, porque no versículo 14 nós lemos assim: como água me derramei. E quando é que isso acontece? Jesus nasce, cresce, cumpre o seu ministério e ele está agora no Getsemane. Lucas capítulo 22 versículo 44 registra isso. Ele está agora orando. Ele pega Mateus, ele pega Tomé, mas ele pega Pedro, Tiago e João e os chama de forma particular. E Jesus retira para orar. Enquanto Jesus está orando, Jesus sofre agora uma agonia na sua alma, um acúmulo de estresse. Há uma expectativa, há uma expectação, porque Jesus sabia que o momento estava sendo chegado, e ele diz assim: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ora, a Bíblia inteira revela que Jesus derramou sangue por 7 vezes, e vai contando. A primeira vez que Jesus derrama sangue, ele está no Getsemane. Getsemane era um jardim
jardim onde tinha muitas plantações de oliva, as azeitonas eram vistas. No Getsemane tinha um lagar, e Jesus agora está sendo moído, espremido por Deus, para se cumprir uma profecia do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, 5 e 6, aonde a Bíblia diz que Deus teve prazer em moê-lo. Jesus está no Getsemane, a sua alma está sendo tomada de uma agonia, e ele começa agora a suar, e a Bíblia diz que o seu suor começa a se transformar em gotas de sangue. Isso no campo da medicina acontece em 1 milhão em uma pessoa só. Isso é quando o estresse é no ponto máximo, ou quando o estresse atinge o ápice da agonia na alma, e as veias mais finas começam a se dilatar, os terminais nervosos começam a se chocar. Esse processo se chama de rematidrose, hidroágua, remato e suor, o sangue. Então preste atenção, Jesus começa a suar, e as gotas de suor se transformam em sangue. A primeira vez que ele derrama sangue ainda é no Getsemane. Quando ele se levanta do período da oração, ele olha para Pedro, Tiago e João e diz: vocês não podem velar comigo nem sequer uma hora. Jesus está tão angustiado, mas ele não tira o foco do Calvário. Ele sabe que precisava completar esta obra, porque se ele não completasse esta obra, eu e você não podia anunciar que ele veio. Ele tem que completar esta obra. Logo, se levantando do período da oração, Judas, com a caravana de soldados pretorianos, Judas vem, veja o rosto do lado direito, e preste atenção, os soldados já o identificam, lançam mão sobre Jesus. Jesus é levado agora para a sala da tortura. Repita comigo: sala da tortura. E na sala da tortura, Jesus derrama sangue pela segunda vez. Se cumpre a Isaías capítulo 50, versículo 6. Pastor, como foi isto? Isaías profetizou no capítulo 50, versículo 6, que a sua barba ia ser arrancada à mão. Jesus agora, na sala da tortura, os algozes chegam e arrancam a mão, a barba, o rosto dele fica desfigurado, ele sangra agora pela segunda vez. Não bastante ainda dentro da sala da tortura, ele começa a ser agora esculachado, a pessoa o zombando. Ele é tirado da sala da tortura depois de uma chacota, é levado para um pátio aberto, amarra suas mãos num poste, ele fica seminu, quase que todo despido, com as suas costas nuas, e dessa feita chega um algoz com chicote, com 12 tiras de couro, e em cada tira 2 bolas de chumbo, amarradas com ossos de carneiro. E agora começa uma quarentena de açoite. Mas preste atenção, porque tem um detalhe: a primeira chibatada, 12 vergões ficavam nitidamente à mostra, e ele vai recebendo as chibatadas. Depois da 21ª chibatada, a hipoderme, a derme, preste atenção, os terminais nervosos eram totalmente destruídos, algumas costelas fraturadas, os órgãos começaram a não serem, aleluia, não funcionar naturalmente, porque tinha dificuldade, mas ele recebe 39 chibatadas, ele derrama sangue pela terceira vez. Mas por que não 40? Porque 39? Porque existem 39 enfermidades raízes no mundo inteiro, e destas 39 enfermidades raízes são catalogadas mais de 8.000 tipos de doença. Tem que levar 39 chibatadas para se cumprir Isaías 53, versículo 3 e o 4, dizendo que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ainda não é o suficiente, os algozes estão alvoroçados. Aí Davi diz assim:
aqui, nenhum dos seus ossos foram, preste atenção, quebrados por causa de uma profecia. E porque Davi disse que todos os seus ossos puderam ser contados. O corpo adulto tem 206 ossos, somente 28 ossos temos em nossa cabeça, 3 na orelha direita, 3 na orelha esquerda, 6, 8 no cérebro, preste atenção, 4 do lado direito onde está o sistema neocórtex, controla a razão, 4 do lado esquerdo está o sistema límbico, controla as emoções, 8 com 6, 14 ossos na face, 8 ossos no pescoço, 37 ossos no tórax, 24 vértebras com 12 costelas, 24 com 12, 36, o osso externo 37, 7 vértebras, 7 ossos no abdômen, 5 vértebras lombares, o osso cóccix, o osso sacro, depois fêmur, rótula, tíbia, perônio, preste atenção, aleluia, sensomódio, calcanhar e 26 ossos no pé. Ele estava sendo moído para que pudéssemos estar aqui nesta noite, dizendo que ele é grande, dizendo que ele é poderoso, dizendo que ele é Deus, dizendo que ele salva, dizendo que ele cura, dizendo que ele batiza, prepara o homem e leva para o céu. Ele não é o suficiente ainda. Ele é levado para a sala da tortura, ele está sangrando. Não bastava para os algozes, agora pega-se uma túnica, lança sobre o seu dorso, lança sobre os seus ombros. É lógico que quando um tecido adere uma pele ferida, machucada, tende-se ao tecido grudar na pele, devido à ferida, devido ao sangue. E escuta isso, as suas costas estão ensanguentadas, lança-se uma túnica sobre ele. Passado alguns minutos, puxa a túnica, as feridas são reabertas, mas ele tem que passar por isso, para que você pudesse estar aqui nesta noite, nesse 36º aniversário, dizendo: ele vem, ele vem, ele vem. Depois que lança a túnica e a puxa, reabrindo as suas feridas, é mandado fazer uma coroa de espinhos, espinhos pontes e agudos, espinhos que tinha mais de 5 centímetros. A coroa é feita, coloca a coroa sobre a sua cabeça, pega um caniço, bate contra a coroa de espinhos por a sua cabeça, atingindo sua massa cefálica. Jesus tem choque hipovolêmico, cãibra, febre, enxaqueca, dores terríveis. Ele derrama sangue pela 4ª vez. Vamos reprisar: primeira no Getsemane, segunda arranca a barba-mão, terceira chibatadas em suas costas e 4ª coroa de espinho na cabeça. Mas não vai parando por aí, ele vem, tem muita coisa para ele fazer aqui ainda nesta noite. Eu queria que você, por um segundo agora, olhasse para o irmão que está
centímetros, Jesus com 1,82 m. A história diz que Barrabás com 1,86 m, tinha centímetros de diferença. Quando Jesus estende o primeiro braço, o primeiro cravo transpassa a mão e entra no buraco e é travado por trás. Mas quando estende o segundo braço, tinha centímetros de diferença. Por isso Davi recebe a revelação assim: desconjuntaram os meus ossos. Era mais ou menos assim: a voz vem e começa a puxar o seu braço até desconjuntar a sua clavícula para não voltar para o lugar onde estava feito o buraco. Mas deixa eu te falar uma coisa: não tem problema, ele está com as mãos cravadas, derrama sangue pela quinta vez, para que você pudesse estar aqui nesta noite adorando, exaltando, glorificando. Aleluia! Vou te dar 3 segundos para adorar. Vou te dar 3 segundos para adorar. Não. Vou te dar somente 3 segundos para adorar. Não tem problema se você não orou hoje. Não tem problema se você não, aleluia, funcionou a vida hoje. Mas vou te dar 3 segundos para adorar, porque Jesus nesta noite aqui vai epigrafar na memória, na consciência, que Ele vem. Se você não vê, Ele vem. Se você não estiver preparado, Ele vem. Se você duvidar, Ele vem. Ele vem buscar a sua igreja. Quando os cravos estão nas mãos, é hora agora de cravar os pés. E crava-lhe os pés. Derrama sangue pela 6ª vez. Ele fica com o corpo dependurado, pulmões fecha. Ele tem dificuldade para respirar, enxaqueca, febre, cãibra, dores terríveis. Cravo agora nos pés, derramando sangue pela 6ª vez. Mas antes de derramar sangue pela 7ª vez, Jesus faz as 7 palavras da cruz. Presta atenção, porque eu vou pregar daqui a pouco. Jesus está agora cravado, mãos e pés. Derramou sangue já por 6 vezes, ininterruptas. E ele começa dizendo a primeira palavra: Pai, perdoa, porque não sabe o quê? A segunda palavra ele diz para sua mãe Maria, ele diz assim: eis aí, mulher, o teu filho. Ele diz assim: eis aí, mãe, ó minha mãe. Ele diz assim: eis aí, mulher, o teu filho. Esta palavra, ou esta frase imperativa, foi uma mensagem na mente de Maria. Quando Jesus disse: eis aí, mulher, o teu filho, Maria recorda-se de 33 anos e meio atrás, quando o anjo desceu e disse: tu vai ficar grávida, tu vai engravidar, tu vai ser mãe do Salvador. Aí você pode se perguntar, quando todo novo convertido pergunta, eu perguntar: mas por que Maria? Não Isabel, porque logo Maria? Tinha Maria 3 qualidades que a igreja precisa ter. Primeira qualidade, era pura. Segunda, era humilde. E terceira, era digna. Sem pureza não dá para entrar no céu. Ah, pastor, mas lá já pode ir lá. Aqui ele vai vir no céu a igreja. Ah, pastor, lá já liberou lá. Jesus ainda é Deus, ele ainda é santo, ele ainda é santo. Pastor, lá já pode usar uma sainha de meio pau, pode usar lá. Aqui você tem que
não, isso aí é obra do Espírito. Quando Maria recebe essa mensagem assim, eis aí a mulher do teu filho, passa tudo isso na cabeça dela. Por quê? Passa o nascimento de Jesus. E vou explicar para vocês, olhando à luz da Bíblia, no respaldo bíblico, que o nascimento de Jesus foi um mistério. Repita comigo, foi um mistério. E o que é mistério? Verdade de Deus absoluta, que transcende o nosso raciocínio humano. Por que Jesus nasce? E por que o nascimento dele é um mistério? Porque quando Adão pecou, escute isso aqui, Adão é expulso do Éden, e Satanás, irmãos, ele deita e rola, dizendo que o homem está destituído da glória. O homem que foi criado por Deus caiu na nossa cilada, ele está em pecado. Toda a sua descendência agora também vai ser concebida em pecado. Satanás estava cantando, Satanás estava alegre, porque o primeiro homem dentro do Éden agora estava fora do Éden e estava agora, aleluia, sendo expulso do Éden pelo próprio Deus. Quando Adão peca, os céus lá em cima, Pai, Filho e Espírito Santo têm que conversar, porque enquanto Satanás diz embaixo, o homem pecou, o homem está falido, destituído da glória, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, e olha a conversa, um de nós vai ter que se esvaziar, um de nós vai ter que se despojar de sua glória, um de nós vai ter que se deixar sua soberania, majestade, e o Espírito Santo falou assim, eu quero, Jesus, eu encarno, Salmos 22, versículo 9, olha a Deus, e eu faço parto. Estava perdido, mas não estava. Quando o Espírito Santo assim, eu quero. Jesus assim, eu encarno. Vou me esvaziar. Vou nascer de mulher. Vou saber o que é as emoções do homem. E não que se eu faço parto. O nascimento estava para a glória está difícil. Na Bíblia, com 12 ensinando os doutores, dos 12 aos 30, 18 anos, ninguém vê ele agindo, ele está na carpintaria, fazendo o quê? Tendo um psicológico, esqueceu lá, por favor, tendo um psicológico preparado por Deus, porque na carpintaria tinha prego, tinha madeira, tinha martelo, ele estava se familiarizando com o barulho de martelo no prego, com serrote na madeira, porque depois, aleluia, no Calvário, ele ia encontrar madeira, ia encontrar prego, barulho de martelo no prego, enquanto ele disse no Getsemane, Senhor, passa de mim esse cálice, há uma expectação em cima, os anjos dizendo, e agora, ele vai ter que concluir a obra, Satanás ele vai parar, ele vai desistir, mas Jesus coloca uma vírgula e para toda a via seja feita a tua levanta a mão para adorar, que eu estou sentindo algo de Deus aqui. Levanta a mão para adorar, recebe um abraço de Deus da tua alma agora, sente Deus aí. Terceira palavra da cruz, resposta. Ele diz assim, ainda hoje estarás comigo no meu. Vou nem falar isso, eu dei uma palhinha isso aqui no ano passado, mas se for dizer isso aqui é uma mensagem só. Quarta palavra, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Salmos 22, versículo 1 se cumpre. Deus meu, por que me desamparaste? Quinta, ele disse assim, tenho sede, somente João.
João. Somente João. João era aquele crente que não perdia culto. João era aquele crente que onde Jesus estava, ele estava também. Pastor, me prova agora. Irmãos, a multidão que acompanhava Jesus passava de 15 mil pessoas. Na primeira multiplicação, 5 mil homens foram alimentados, sem calcular mulheres e crianças. Passava de 15 mil pessoas. Das 15 mil pessoas, ele diz assim: vamos para Jerusalém, aguarde a promessa, vão ser revestidos. Dessas 15 mil, vão só 500. De 15 vão só 500. Porque era para ir para o cenáculo, fazer o quê? Orar. E orar não é para todo mundo. Orar é só para crente que acredita que ele vem. Dessas 500, quando entraram no cenáculo, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, viu que negócio estreitar, das 500 ficou 120. E receberam. Aleluia! Das 120, Jesus pega 70 e fala assim: tu também vem cá, vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Vamos embora em 2 mil hoje. Das 70, ele pega 12. Aleluia! Fala assim: vocês vão andar comigo, aonde eu for vocês vão. Dos 12, ele chama 3 para ser confidente: Pedro, Tiago e... Mas dos 3, somente João. Glória a Deus! Aleluia! Coloca a cabeça no peito dele para escutar os batimentos cardíacos. É somente João. Aleluia! Aleluia! Aleluia de novo! Aleluia! Fala para você, aleluia, irmão. Sexta palavra para a gente pregar. Ele falou assim: está consumado. Ou seja, fiz, está feito, e o que eu faço, ninguém desfaz. Agora vem cá, tu que não deu glória, prepara, agora chega a tua oportunidade. A sétima palavra da cruz, todo crente em Jesus sabe. Ele falou assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu. Então, se eu não sei se dá para colocar no meu. Eu não sei. Mas por que Jesus fala assim: em tuas mãos entrego o meu espírito? Por quê? Por quê? Salmos 31, versículo 5. Coloca aí, varão. Oh, glória. Por que Jesus faz menção dessa sétima palavra, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito? Salmos 31, versículo 5. A primeira palavra, escuta isso aqui. Quando uma criança, escuta isso aqui, judia, tinha que aprender, era que após o seu pai impetrar as 18 bênçãos do livro de Deuteronômio sobre ela, quando a criança estava deitada na cama, depois que o pai abençoava a criança, orava por ela, após a oração, a criança judia tinha que olhar para o pai e dizer assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ela dizia assim: Pai, eu vou dormir, enquanto eu estiver dormindo, vela por mim, e amanhã o Senhor me acorda. Jesus era judeu, a última palavra dele é assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que Jesus estava dizendo, o que é que faz Satanás tremer? Jesus diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus diz assim: Pai, eu vou deitar, vou ficar 3 dias na sepultura, mas no terceiro me levanta.
tibia e o perônio dava uma fratura exposta. Os cães, 22:16, cães me arrodearam, era de praxe. Toda vez que crucificava alguém, quebrava-se os ossos, os cães vinham, lambiam o sangue e puxavam esses ossos. Mas João, quem? João, 19:33, falou assim: nenhum dos seus ossos vão ser quebrados. O Golgotha pegou a madeira, o outro falou assim: não, já está morto, morreu. E eu disse assim: mas tem que testificar, tem que falar para Pilatos, Herodes, Anás e Caifás. Está sentado no tempo só esperando a notícia. Tem gente, irmãos, que não vê a hora de receber a notícia que você morreu. Eu vou dar lugar. Que você está desviado. Que você caiu em pecado. Tem gente que não vai falar assim: ele não canta mais. Ela não prega mais. Ela não canta mais. Ele não prega mais. Caiu, acabou, já é. Mas não. Jesus vai descer no arraial hoje com restauração. Então deixa a madeira, me traz uma lança. Trouxe uma lança. Mogós pega uma lança e impetra a lança no lado esquerdo, entre o espaço da quinta e sexta costela. Quando a lança impetra, fura o saco pericárdio, o saco que protege o coração. Quando puxa a lança, ele derrama sangue agora pela 7ª vez. Sai água e sangue. Mas sabe o que é mais bonito? É porque tudo que ele começa, ele termina. No Getsemane, pastor, ele derramou água e sangue. Suor se transforma em sangue. Água e sangue. Na 7ª vez que ele derrama sangue, agora sai água e sangue. Ele começou, ele termina. Tudo que ele começou, ele termina. Já não começa, ele termina. Então, meu irmão, se prepara, que Deus está trabalhando ao teu respeito. Não toca no ombro dele, no ombro, assim, se prepara, porque Jesus não te escolheu por acaso. Você não é um rascunho, você não é uma esquerda, você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Não só aqui, você é um projeto de Deus. O intuito de tudo isso aqui, porque lemos o versículo 14, porque pensamos o versículo 14, porque pensamos o versículo 14, como água me derramei. E quando é que ele se derrama? Tem um texto tão lindo na Bíblia, Juízes capítulo 6, segura para não perder a revelação. Dá um pouquinho disso aqui, bonito. Me ajuda aí. Obrigado. Não finge que está aumentando, se aumentar não. Juízes capítulo 6. Se lembra de Gideão? Versículo 37, 38. Quando Gideão diz assim: Senhor, espera aí. Se tu é comigo, me dá um sinal. Vou pegar esse velo de lã e vou colocar aqui, Senhor. E se amanhã o velo tiver encharcado de água e toda a terra estiver seca, é sinal que tu é comigo. Sabe quem é o velo de lã? O Cordeiro de Deus. Está encharcado com a água da vida, a graça. E a terra seca é dos homens, sem paz, sem Deus, sem salvação. Era eu, era você. No outro dia o velho está encharcado, a terra está seca. E o Senhor agora é inverno.
esse pastor aqui. Pega na mão desse irmão e fala: se não fosse a graça, se não fosse a graça, olha quem tu é, olha como tu é, olha quem você é, mas é graça. Porque ele é tão grande que diante dele o sol perde a sua claridade. Se não deu glória, perdeu a oportunidade. José de Arimateia, o senador, o discípulo oculto. Só Jesus sabia que ele era discípulo e ele mesmo. Ele tinha medo de se apresentar dizendo assim: sou discípulo de Jesus, porque ele era um senador honrado. Está na Bíblia, Marcos 15:43. Se ele diz assim: sou um senador e sou discípulo, ele era expulso do sinédrio e não tinha mais poder de decisão dentro da sinagoga. Ele fica seguindo Jesus de longe. Tem um monte de gente assim, né? Você é crente? Eu disse. Eu frequento de vez em quando. Jesus te viu, crente. Três horas da tarde, só escurece. Quando a mensagem chega no templo para Pilatos, Herodes, Anás e Caifás, que estavam sentados, chega a mensagem de cima, o véu. Não entendeu? O sol está aqui por causa do véu se rasgou. Se eu deixar o corpo dele pendurado lá, 18 horas da sexta-feira já é sábado, vai ser deteriorado. Eu tenho que me revelar agora como discípulo dele. Pilatos, me dá o corpo de Jesus. Quem tu é, senador, para pedir o corpo? Tu é um seguidor? Sou discípulo. Mas ninguém sabia. Mas agora eu estou te revelando. Sou discípulo, me dá o corpo de Jesus.
sepulcro zerado que eu comprei. Era desonroso ser privado de sepultamento. Pessoas insepultas eram desonrosas. Jesus não compra jazigo e nem sepulcro. Para quê? Para ficar só 3 dias? José falou assim: vou colocar no meu, e depois que ele ressuscitar, o meu nome vai dar ibope. Todo mundo vai saber que ele foi sepultado no meu sepulcro zerado. Ele vai antes do que eu, mas ele vai e vai levantar. Eu vou ficar lá mesmo, só a ressurreição do nome. Escuta isso, coloca ele lá no sepulcro. Era de praxe, está na Bíblia isso. Na pedra lavrada tinha um tipo de antessala que se colocava, sabe o que? Especiarias, perfumes, e depois uma pedra de rolagem. No terceiro dia de manhã, bem cedinho, Maria e a outra Maria, o culto das Marias, elas iam fazer o quê? Colocar mais perfume no corpo para aplacar o mau cheiro da decomposição. Mas a preocupação dela era assim: mas quem vai tirar a pedra? Mas mal sabia ela que de madrugada o anjo desceu. Tirou a pedra e sentou-se. Irmãos, vamos ser para quê? Porque sentou na pedra. Tirou e sentou. E falou assim: vou aguardar as Marias. Quando as Marias chegaram, olha, hoje vocês estão fazendo o que aqui? Buscar entre os mortos que vivem. De repente, uma voz: Maria! Oh, Maria! E a Maria fala: olha, deve ser o jardineiro. Mas quando ele fala a terceira vez: Maria! Ela faz assim: Rabi! Vai logo levar a mensagem.
passa. Coloca aí, João, capítulo 20, por favor. Eu tenho que mostrar para a gente ir embora. Está sem Bíblia? Tanto que Bíblia desce, né? Então, vamos abrir a Bíblia. João 20, para eu terminar a mensagem. Jesus foi para casa e Pedro foi para o sepulcro. João 20. Dentro da casa está Tomé. Senhor, é tu mesmo? É tu mesmo, Senhor? Porque em todo lugar tem Tomé e Tomelita, né, irmão? É tu, deixa eu tocar. Glória a Deus, aleluia. Jesus conversando com Tomé. E olha o que acontece, João 7. Para a gente ir embora. Já está na casa do Ozeano. Versículo 1 até o 7. Paulatinamente, passa os olhos na Bíblia. 20 de João, versículo 1 até o 7. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do. Correu, pois, e foi Simão, olha o Pedro, e o outro, vou nem arriscar quem foi, mas era João, tá? Tem que ser João. João ia dizer assim: eu, João, o outro discípulo, escrevendo um livro que recebe o nome dele. É João Pedro. João vai com Pedro, e os dois correndo, uma corrida santa. João chegar primeiro, mas não tem coragem de entrar, porque era muito forte a seta. Olha o 3. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis. Em lençóis José de Arimateia comprou. E olha para cá, todavia não entrou. Aí chega Pedro. Chegando Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lenços. Olha o 7. E o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça. Por quê? Dentro da cultura judaica é assim, ó, ele morre envolto no lençol, e o lenço que costuma usar é posto sobre a cabeça. Esse mesmo lenço, ele secava a barba, limpava a boca, e numa refeição, se jogasse o lenço de qualquer maneira, já podia tirar os talheres, porque o lenço jogado de qualquer forma era o seguinte: não vou mais voltar à mesa e pode tirar os talheres, porque eu vou dar atenção para a pessoa. Mas se numa refeição o tal limpasse a barba, a boca, e dobrasse o lenço, colocasse no lugar à parte, o lenço dobrado era a mensagem assim: não toque nada, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Tá perto de João correndo. Quando chega no sepulcro, João vê os lençóis, vê o lenço assim ser muito forte. Eu vou esperar Pedro chegar para ver se é isso mesmo que eu estou vendo. Quando Pedro chegou, Pedro viu os lençóis. Aí Pedro
é para eles.